Bom dia, Rodrigo. Um prazer imenso você estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço estar aqui novamente, o espaço que você está abrindo para o Passeio São Carlos. Bom dia a todos aqui e para os ouvintes também. Ali, aquele trecho da Marginal, ele chama, na verdade, professor Francisco Pereira Lopes. Ali é a mesma Marginal, mas ela tem 3 nomes, mas um pouquinho antes ela é... Francisco Pereira Lopes. Isso, um pouquinho antes ela é trabalhador sancarlense, depois é Francisco avô Pereira do Lopes. Dr. Francisco. Exatamente. Então, Francisco é um médico aqui, o Francisco era o avô dele, pai de Ernesto, pai de Mário Pereira Lopes, o Francisco, por isso que deram o nome dele. Então deram o nome de 2 grandes industriais do início o que muito tiveram a ver com a industrialização de São Carlos. Francisco, que era pai de Ernesto, Mário e outros irmãos que fizeram a indústria Clímax, CBT, e o comendador Alfredo Maffei, que começou há muitos, lá no início do século passado, junto com a família Faquina, uma grande indústria, depois se separaram, ficou a indústria Alfredo Maffei, comendador Alfredo Maffei, indústria de Giomete. E aí, tá vendo? E o legado dele está dando sorte pra gente lá, estamos no local certo. Está no lugar certo. E muito bonito, fui lá com minha filha, ainda foi comprar um colchão, rapaz. E que loja de colchão bonita lá. Você entra lá, um shopping muito gostoso de se andar, de se visitar. Pois é, a gente está muito feliz. A última vez que eu vim aqui, acho que a gente não tinha inaugurado, a gente estava prestes a inaugurar, né? Estamos finalizando as obras. Já faz um ano? Fez 1 ano e meio. Fizemos 1 ano em dezembro. Tempo então tem passa, quase exatamente 1 ano e meio, o tempo passa. E foi 1 ano e meio de sucesso pra gente. A gente trouxe esse conceito novo aqui para São Carlos, não tinha um centro comercial com esse conceito do passeio, que é um open mall, né? Um centro de comércio e serviço. Shoppings dos Estados Unidos, exatamente. Né? Que vai lá. Muito focado, o nosso mix todo focado em serviço, né? E utilidades, assim, facilidades para o dia a dia. Também tem varejo, naturalmente, mas um conceito de você ter as lojas, o shopping aberto primeiramente, então você está mais ali próximo do dia a dia, podendo ter uma percepção melhor do projeto como um todo. Ele foi todo desenvolvido com esse conceito. Todas as lojas dão para o estacionamento, nosso estacionamento é gratuito. Então é um modelo que veio, acho que veio para ficar, pelo que a gente tem visto lá. A cidade abraçou bem essa novidade. O João Miro estava falando aqui agora, que ele foi lá, que gostou muito, que gosta do shopping, estava lotado. Ele falou assim, logo o estacionamento não vai dar para todos os carros que estão lá. Pois é. Você falou, opa, graças a Deus. Graças a Deus, tomara que aconteça isso, estamos preparados para isso, né? E de fato o público nesse primeiro ano e meio, que ainda para um centro comercial daquele porte é pouco, né? Ainda estamos engateando, estamos começando a amadurecer, mas agora as coisas estão no lugar, já temos lá 33 operações em funcionamento, praça de alimentação completa, temos as nossas grandes âncoras lá, que trazem um fluxo muito bom, temos academia, quer dizer, a gente tem um drive-thru, então a gente trouxe um mix bem completo, muito focado em serviço e conveniência, principalmente. As vendas de quem teve coragem de se aventurar no varejo nesses últimos anos aí, como foi a época da nossa inauguração, quem abriu está 2 passos na frente, quer dizer, está vendendo bem, as vendas estão indo bem. E o desafio agora para esse ano, acho que do ponto de vista de operação, cada vez mais a gente recebe elogios do público, em termos não só do projeto e do conceito, mas da agradabilidade, do fato de ser ao ar livre, do fato de ser um lugar que você pode, localização boa, né, o estacionamento amplo e gratuito, um lugar que você pode ir com a família, um lugar tranquilo. Então acho que a gente tem tido um retorno muito bom, não só dos nossos lojistas, que são os nossos clientes diretos, mas do público final também. A gente vê muito rede social, é um termômetro muito bom para esse tipo de coisa, porque fala-se tudo literalmente na rede social e assim, a grande maioria dos comentários e das mensagens que a gente recebe são no sentido de elogiar. E a gente vê as vendas mês a mês aumentando e se consolidando de todas as lojas em geral. Então isso é uma notícia muito boa, apesar do momento em que nós estamos, né? Ô Rodrigo, só para poder interromper você, para pegar esse gancho de vendas, nós temos trazido para cá sempre, no mínimo, sempre, uma vez por semana, mais ou menos, um empresário para falar das coisas, como é que são, para até incentivar o comércio. Porque a gente está notando que as coisas estão melhorando. Lá no seu setor, você acabou de falar,
que aqueles que se aproveitaram de botar a loja lá no Passeio São Carlos há 1 ano e meio atrás, hoje estão bem. Como é que você pode mostrar para nós não só a evolução do shopping, mas o momento, o dia a dia da economia brasileira mais ligada a vocês? Isso é muito importante você tocar nesse ponto, Juquita, porque eu acho que o varejo vai ter um papel fundamental nesse momento aqui. De fato, as coisas vêm melhorando, né? A gente sentiu lá especificamente no Passeio São Carlos, mais ou menos ali depois do Carnaval para cá, o volume de propostas e o volume de procura por espaços comerciais lá no Passeio aumentou demais. E a gente recentemente aprovou algumas propostas importantes de lojas, continuamos trazendo novidades, marcas que não estavam em São Carlos, do varejo em geral ou do setor de serviços, como marcas já consolidadas aqui na cidade que estão abrindo uma segunda loja ou às vezes até uma terceira loja lá com a gente. E eu acho o seguinte, a gente vê agora, voltando no assunto que vocês estavam falando um pouco mais cedo, né, um comentário político, ao contrário, econômico e não político, né, mas uma das coisas que eu percebo que movimentação no Congresso apesar dos debates, do clima aguerrido, tem se desenhado uma postura majoritária no Congresso de se voltar para a agenda econômica, apesar da agenda política. Eu acho que uma das primeiras vezes a gente está vendo a economia caminhar um pouco a agenda econômica em paralelo à agenda política e não em função da agenda política. Que precisa separar isso aí. É isso, que é o que você falou antes, quer dizer, precisa caminhar. Eu acho que é uma agenda mais de Estado do que de governo. Então isso é fundamental para a política. E independente da posição política ou da postura política, eu acho que é quase uma unanimidade de que está no caminho certo. O que está sendo feito e votado precisa ser feito e precisa ser votado. As reformas, né? E o empresariado, quando vê isso, os varejistas, os prestadores de serviços, o empresariado em geral, volta a investir. Porque sente uma confiança maior, apesar da turbulência política. Na economia, a gente vê taxa de juros crescendo, a gente vê índice de inadimplência tanto das empresas quanto das famílias diminuindo. Né? Acho que o emprego, o desemprego vai ser a próxima notícia vai ser nessa área, invariavelmente vai aumentar. A questão da inflação, né? Você viu hoje a notícia que ela fechou em 12 meses, 3,77, está vindo para o centro da meta, né? Pois é. Então, todos esses indicadores macro indicam uma certa segurança, uma certa confiabilidade e uma certa retomada do mercado, né? Então, enfim, o empresariado precisa se mexer apesar disso, como nós fizemos. A gente inaugurou quase que no meio da crise, né, em dezembro de 2015. A crise já estava instalada, talvez tenha até piorado um pouquinho depois, mas a gente já tinha essa consciência de que estávamos numa crise. E do nosso lado apostamos, né? Até discutimos se levaríamos mais adiante, adiaríamos a inauguração e resolvemos apostar, junto com os nossos clientes lojistas que também resolveram apostar, e acho que foi a melhor saída. Então, essa semana, depois do que aconteceu na última quarta, quinta-feira, a gente já teve a confirmação de redes importantes que tinham feito propostas e que estavam caminhando com contratos, e tivemos a confirmação de que elas vão seguir, vão assinar o contrato e vão fazer suas obras e iniciar suas operações. Então isso nos dá uma tranquilidade muito grande de que a aposta no passeio já não é mais uma aposta, já é uma realidade. Justamente pelo que eu comentei, a gente vê as vendas subindo, a gente vê a localização é boa, o produto teve uma boa aceitação pelo público, o fluxo é muito bom. Nós temos hoje lá uma média de 160 mil pessoas por mês visitando o empreendimento, é muita gente. Eu te perguntava no intervalo aqui do público, que público que frequenta hoje o empreendimento? Pois é, e ainda não conseguimos definir um público alvo, porque a gente conseguiu eu acho que pelo diferencial que a gente trouxe, a gente conseguiu ter um público muito plural. Isso é fantástico, porque a gente tem itens de ticket menor, itens de ticket maior, temos operações com valor mais agregado, temos operações de necessidades básicas de dia a dia, como supermercado, por exemplo, que independente de crise, você pode até trocar marcas, alguma coisa, mas você não deixa de consumir, né? Material de construção, às vezes você não consegue comprar uma casa nova, um apartamento novo, mas você precisa reformar onde você mora. Então, a gente consegue atender uma parte grande da população, dos clientes, com um diferencial. A gente trouxe, além de, como eu falei aqui, além da gente prestigiar as marcas que já eram conhecidas pelos sancarlenses, que eles já gostavam, já eram
marcas ou regionais ou locais aqui da cidade, a gente trouxe novidades também, que foi importante. Então isso fez muito sucesso. Trouxemos redes novas, trouxemos a Telha Norte como um grande home center, trouxemos a Academia Smart Fit, foi a primeira academia de rede da cidade, trouxemos o primeiro Burger King no formato drive-thru, né? Então, enfim, tem uma série de outras operações que tem feito muito sucesso e tem nos trazido um público muito plural. Em geral, eu te diria, a gente tem desde os obviamente dos vizinhos ali que são clientes naturais, que moram próximos ali, nos bairros próximos. Temos toda a clientela da USP, que a gente está praticamente em frente à USP, estamos ali a 700 metros da USP, então a gente vê um público muito grande da universidade. Famílias em geral, aos fins de semana, o público também super bom, praça de alimentação assim, bombando, vendendo muito bem. Então, graças a Deus, dentro do que a gente está vivendo aí de cenário econômico, quem apostou no passeio está indo bem. Eu acho que o público tem reconhecido isso, revertendo isso em compras. Né? Rodrigo, e os investidores precisam correr, porque estão quase 90% já de ocupação. Estamos. Hoje a gente está em média 86%, 87% de ocupação, em termos de área, né? A gente ainda tem algumas lojas disponíveis, e esse está sendo o nosso foco agora, foi no primeiro semestre, será no segundo também. Eu quero, pessoalmente, fechar o ano com 100% de ocupação ali. Acho que não estamos muito longe, temos algumas opções ainda, mas realmente está acabando. Temos fechado contratos assim, de grande, áreas grandes, né? Então isso demonstra que a confiança está aumentando. E acho que temos que seguir nesse caminho. Tudo bem. Eu torço para vocês. Muito obrigado. Tá muito agradeço a sua presença aqui. Sempre um sucesso. Prazer. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Abraço ao seu pai e ao pessoal todo lá. Manda sim, obrigado. Um grande abraço para vocês e todos os ouvintes. Esperamos todos lá no Passeio São Carlos. Vamos lá. Não registrou a presença aqui do Fabrício, lá da Atimo. Tá, um grande abraço, bom dia para vocês. Continue aí.